Olá, amigos! Mais um capítulo do livro Boa Nova, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e autoria espiritual de Humberto de Campos. Nós estamos no capítulo 14, cujo título é A Lição a Nicodemos. Apresentado o capítulo, juntemos os nossos corações, as nossas mentes e elevemos os nossos sentimentos ao Pai maior, a Jesus nosso Mestre e aos benfeitores e instrutores que nos amparam nessas nossas transmissões do canal Servir e Amar. Possamos todos estar envolvidos nesta amorosidade que a espiritualidade maior nos envia para a nossa melhoria, para que nós estejamos a cada dia buscando ser melhores. E nada melhor do que lermos Humberto de Campos, fazendo também o nosso entendimento das lições que ele nos traz. E ele é bem interessante, e eu gosto muito do texto fluido, gostoso, envolvente de Humberto de Campos. Vamos a ele. Farei algumas interrupções, como de costume, para algumas pausas, né? Para que nós possamos trazer um entendimento, trazer um esclarecimento a essa narrativa de Humberto de Campos. E ele começa a lição a Nicodemos dizendo: em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Grande número de doutores não conseguia ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e sofredores. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas praças públicas e nas sinagogas. Os mais simples e pobres viam no Messias o emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam-no. É que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Jamais temperava sua palavra de verdade com as inconveniências do comodismo da época. Apesar de magnânimo para com todas as falhas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto da hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Mormente em Jerusalém, que, com o seu cosmopolitismo, era um expressivo retrato do mundo. As ideias do Senhor acediam às mais apaixonadas discussões. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus, servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que o combatiam abertamente, convencionalistas que não o toleravam,
indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Humberto de Campos aqui está fazendo assim uma panorâmica em como estava a Palestina, Jerusalém naquela época. Então, os fariseus que viviam nos templos pregando a lei, né, que era na ocasião também a religião e a lei civil, eles não gostaram muito quando Jesus trouxe um novo conhecimento que igualava todos, ricos e pobres, eram também do mesmo jeito acolhidos por ele com o mesmo carinho, com a mesma atenção. E o que os ricos, os que tinham alguma autoridade, queriam? Queriam privilégios, queriam deferências, e Jesus não, tratava-os da mesma forma a todos. E isso desgostava principalmente os detentores de poder, ou seja, os sacerdotes, aqueles que tinham uma certa autoridade, porque Jesus trazia um novo ensinamento de caridade, de amor e de consolo para aqueles que sofriam. Então, aquilo estava causando um certo rebuliço em Jerusalém, que era assim como as metrópoles atuais, os centros de toda a cultura, né? E assim era, e a gente vai fazendo uma comparação que assim é hoje também, né? Quando nós estamos aqui diante é, de tantas sectarismo religioso, né? Querendo pregar, dizendo que a sua é a verdadeira religião, é aquela que salva, né? E vem a doutrina espírita e diz assim: não é assim, você não precisa de alguém que lhe salve, que não seja você mesmo, buscando trilhar por caminhos corretos, andando e andando aquilo que você fala. O seu discurso deve ser praticado. Então, continua Humberto de Campos. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios, e entre eles figurava Nicodemos, fariseu notável, pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus. Em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. E após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes que raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos.
Mas em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Indagou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre da sua mãe? O mestre fixou nele os olhos calmos, conscientes da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos perturbado. Jesus, né? És mestre em Israel e ignora estas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique aquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderias aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. O próprio Humberto de Campos faz uma pausa aqui na narrativa dele. E é justamente quando nós que estamos estudando o livro Boa Nova significa o Evangelho, né? Trazendo essas novidades, temos que lembrar que esse período é o início de toda a cristandade. É Jesus ainda trazendo seus ensinamentos de amor, de bondade, de caridade, de igualdade para todos, num tempo em que isso não era reconhecido. As castas eram bem divididas. E aí, nesse trecho, esse trecho todo é tratado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec também se utiliza dessa passagem do Evangelho, quando Nicodemos, que é um doutor da lei, que ensina, como Jesus diz, que vem na calada da noite buscar esclarecimento com Jesus, porque ele já foi tocado por tudo aquilo que já se comentava que Jesus dizia, por esses novos ensinamentos que Jesus dizia para aquele tempo. E ele então vem à noite, por quê? Porque ele não poderia, sendo uma autoridade, um sacerdote do templo que ensinava sobre as leis, ele não podia ser visto junto com Jesus, que naquela época era tido como um revolucionário, quando não como um rebelde, né, que viesse subverter a lei. Mas ele vem perguntar e pergunta para Jesus: o que é que eu tenho que abrir mão para conseguir adentrar o reino dos céus? E é a hora que Jesus nos fala claramente sobre a reencarnação. É preciso que se nasça de novo para poder conquistar esse reino dos céus. E o doutor da lei não entende. E é quando exatamente Jesus diz para ele: olha, você é mestre em Israel
Como você não sabe essas coisas? E é você que ensina essa população. Se você, que é o mestre, que está ensinando, não está entendendo, aqueles que aprendem de você, então também não estão entendendo direito essa nova lei. Não é uma nova lei, mas uma lei que precisava ser aprendida, absorvida, né? E ele ainda diz assim: olha, primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenha interpretado a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido os textos. E, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. E Jesus ainda insiste: é indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente o reino de Deus. Aquele doutor da lei, ele era meio parecido com a gente assim, né? Lê a teoria, mas ela não é colocada em prática. Nós sabemos a lei, nós sabemos o mandamento, mas nós não o colocamos em prática. Olha como é interessante a gente pegar e retomar o ensinamento. Por isso o Mestre mesmo, Jesus, naquele capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do Cristo Consolador, do Consolador prometido, numa das passagens ele fala que ele vai preparar-vos um lugar junto ao Pai, né? Mas eu pedirei ao Pai que lhes envie um Consolador, que vós ainda não conheceis, mas que ficará convosco por toda a eternidade e vos fará relembrar todas as lições. Olha que interessante que ele já sabia das nossas mazelas e que as lições passadas, quando ele esteve aqui na Terra, seriam esquecidas e que precisaria vir alguém para nos relembrar. E esse alguém, nesse instante que nós estamos vivendo, não é uma pessoa, não é um indivíduo, como nos relata Kardec lá no primeiro capítulo, Eu não vim destruir a lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala das 3 revelações, onde ele nos fala de Moisés, que é a primeira, de Jesus, que é a segunda, e da terceira revelação, que é a doutrina espírita, que vem como o consolador prometido pelo Mestre Jesus, quando da sua passagem por aqui, nos recordar as lições do Cristo para que nós nos melhoremos, visto que agora já estamos num nível um pouquinho mais adiantado de entendimento. Nós ainda não podemos nos considerar como seres civilizados, mas somos esclarecidos. E dentro desse esclarecimento, tal se faz necessário que repensemos sobre essa questão de nascer de novo. Porque numa única jornada nossa, de 50, 70, 100 anos que seja, no planeta Terra, nós não abarcamos a totalidade dos conhecimentos. É necessário que nasçamos de novo. E é bem interessante que Jesus fala, dá mais uma liçãozinha ainda, que ele fala assim, que ele não pode oferecer uma comida já mais pesada, né? Que seria destinado às pessoas amadurecidas, aos mais velhos, para um organismo frágil de uma criança.
E o que ele está dizendo? Que naquela época, as pessoas ainda não podiam absorver todo o ensinamento do Mestre. Seria preciso que ele voltasse para ensinar de novo, que é o que muitas pessoas esperam. Mas ele falou: Eu vou ao Pai e enviarei um consolador para que ele vos faça recordar. Olha que bonita lição, que é essa lição tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Usando esse mesmo trecho do Evangelho, que ele fala: olha, é preciso que nós nasçamos de novo para podermos entender a plenitude desse reino que nos é oferecido, esse reino dos céus. E para tal é preciso que nós nasçamos e renasçamos várias vezes, a pluralidade das existências, para o aperfeiçoamento do nosso espírito, para a busca do burilamento dos nossos sentidos. Então, naquela época, não poderia ter tudo esclarecido para o povo que acompanhava Jesus. E ele era muito seguido, né? Você vê que Humberto de Campos fala: olha, os escravos, os pobres, os enfermos tinham na palavra do Mestre Jesus o consolo que o mundo não poderia dar. Os escravos discutiam esses novos ensinamentos porque traziam para eles uma esperança que ninguém lhes dava, uma busca que ninguém dava. E quando os escravos discutem isso, os comerciantes discutem isso, é lógico que isso acaba chegando aos ouvidos das autoridades. E assim foi que Nicodemos, pensando e meditando, como ele diz mesmo, profundamente sobre aqueles ensinamentos, veio buscar o esclarecimento com o Cristo, com o Mestre Jesus. E recebeu essa bem bonita lição que serve para nos esclarecer hoje, 21 séculos que se passaram desta lição, e nós hoje buscando esse esclarecimento que precisava de ser amadurecido no correr dos séculos. Vamos mais um pouquinho nesse trecho, porque Nicodemos então volta, né, para sua casa a meditar sobre as palavras do Mestre, e Humberto de Campos nos relata aqui, né? Jerusalém quase dormia sobre o véu espesso da noite alta. Silêncio profundo se fizera sobre a cidade. Jesus, no entanto, e aqueles 2 discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam entabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante, os seus conhecimentos também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar fundamente surpreendido. Então, os discípulos que também estavam ali perto de Jesus, né, que era André e Tiago, ouviram a conversa entre Nicodemos e Jesus, e se acercaram do mestre, ainda que fosse já tarde na noite, se acercaram de Jesus para saber como é possível esse renascer, como é possível que isso venha a acontecer, porque eles não acreditavam, né, na reencarnação. Eles sabiam da ressuscitação, mas era da ressurreição, mas era assim de uma maneira muito superficial, né? Então Jesus responde para eles: por que tamanha admiração
em face dessas verdades? Perguntou-lhe Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo, essa é mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. André sentiu uma nova compreensão que lhe felicitava o espírito simples e perguntou: Mestre, já que o corpo é como uma roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno e o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois os fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Então, André, nesse esclarecimento que Jesus trouxe para eles, né, visto que eles estavam assim admirados, tal qual Nicodemos, ele esclarece: olha, nós temos uma alma e esse corpo, essa matéria, ele é como uma vestimenta para a nossa alma. Ora, nas nossas vestes, se nós a usamos repetidas vezes e constantemente com a mesma frequência, que ela vai? Ela vai se desgastando, ela vai se esvaindo, fica rota, né? E aí, o que nós que estamos nos vestindo com essas roupas, vamos lá e trocamos por outra, e que vai sofrer o mesmo processo. Assim é, se o corpo é a roupa da nossa alma, então esta roupa material, esse corpo físico material, pode também ser trocado várias vezes, uma vez que a nossa alma, ou seja, o nosso espírito, ele continua por uma jornada até que consiga luz suficiente para adentrar ao reino dos céus. É isso que Jesus traz. E que André fica maravilhado porque ele percebeu isso, ele entendeu isso. E ele fala assim: mas como pode acontecer? Eu vejo pessoas doentes, enfermas, aleijadas, e ao mesmo tempo eu vejo corpos de jovens bonitos, né, bem formados. Como pode acontecer? Aí Jesus esclarece aquela lição da causa e do efeito, né? Então, ora ele explica. Que diríamos nós da justiça de Deus se aquele que extrapola
no abuso, né, dos bens que Deus nos oferece, e os tratasse todos iguais. Então, nós não podemos encontrar neste mundo que vivemos, isso é Jesus explicando para André, sobre a pergunta que ele fez, né, nesse mundo que vivemos, todos do mesmo nível. Porque nós somos diferentes, nós somos individualidades, nós temos o livre-arbítrio. Então, enquanto tem aquela pessoa que faz as coisas todas direitinhas, disciplinadinha, né? Há aqueles que extrapolam, que abusam. A gente sabe, eu sei, por exemplo, que se sou portadora de diabetes, eu tenho que controlar a minha alimentação, evitando alimentos gordurosos, evitando o açúcar, evitando os excessos. Mas a disciplina nessa hora não funciona, porque às vezes o olho ou o estômago é maior do que aquela disciplina que eu deveria ter. E assim é com, com todos nós que abusamos daquilo que nos é dado para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento. A reencarnação é essa bênção, essa vestimenta que a nossa alma, o nosso espírito está usando agora materialmente, e que se eu abuso nos excessos, se eu exagero, e eu estou falando de exagero assim, de coisas até do trivial. Por exemplo, excesso de café é uma coisa que prejudica o organismo, excesso de açúcar, excesso de sal, abuso, por exemplo, de esportes radicais. O seu organismo foi feito para uma determinadas coisas, mas se você excede naquilo, você é que está se colocando em risco. Por isso é que Jesus disse naquela época para André que, olha, a justiça divina se faz de acordo com aquilo que nós mesmos buscamos para nós. Se nós nos excedemos em tudo, exageramos em tudo, então vamos ter que sofrer as consequências dos nossos atos, ação e reação. Então é preciso que nós estejamos atentos, buscando aqui na matéria e enquanto encarnados os cuidados necessários para com este corpo que nos é dado por empréstimo para o aprendizado de situações melhores. Agora, por exemplo, nós já entendemos que temos que viver dentro das leis divinas, das leis naturais, que dentro da doutrina espírita são estudadas como as leis morais. E muitas coisas nós sabemos que temos que fazer nas leis humanas e nós burlamos. Imagine nas leis divinas, nas leis naturais, que não existe nenhum censor a não ser a nossa própria consciência dizendo: opa, peraí, olha, isso não deveria ter sido feito. Volta lá e refaz isso. Se desculpe com a pessoa. Se acerte com a pessoa. Existe uma outra passagem dentro do Evangelho que diz assim, que se nós estivermos ante ao altar para oferecer alguma coisa para o Pai, mas que se nós estivermos com alguma rixa, com algum desentendimento, com quem quer que seja do nosso convívio, que a gente não ofereça nada ainda, deixe ali do lado a oferta que iríamos fazer, busquemos esse companheiro
com quem nós achamos que temos um desentendimento e façamos as pazes com ele. Essa é a recomendação. Mas nós fazemos assim? No nosso dia a dia, nós temos a consciência de que isso seria o correto, mas nós fazemos tal coisa? Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Você lê e ensina as leis, mas não basta interpretá-la, é preciso senti-la primeiro, no seu viver, no seu dia a dia. Que nós possamos, com essa lição a Nicodemos, também ouvir o Mestre nos dizendo: ouça a sua consciência cada vez que tentar burlar a lei divina. E a lei divina é andar corretamente, caminhando como filhos de Deus por sobre a terra, e todos somos irmãos. Mas não é pela aparência, é pelo sentimento. Então, não importa aquele irmão que está lá embaixo do viaduto, também é nosso irmão. Aquele que está lá, que muitas vezes nós execramos, porque está junto lá aqui em São Paulo nós dizemos na região da Cracolândia, né? Mas naqueles lugares mais escusos, onde o vício rola solto, e nós não queremos saber daquelas pessoas. Mas não é não querer saber, é não querer fazer o mesmo que eles fazem. Aí sim, mas orar ao Pai, pedir ao Pai que envie uma luz, ou que tenha lá alguém que ainda tenha consciência e que possa ser resgatado daquele antro e trazido para a luz. Porque todos têm um pai, uma mãe, às vezes filhos, irmãos, que estão preocupados por eles. E são verdadeiramente nossos irmãos. Vamos orar por eles. A coisa melhor que nós podemos fazer, entendo ouvido a lição a Nicodemos, é modificar a nós, primeiramente, e depois estender essa mudança com um olhar renovado. Assim como André, que entendeu a lição e falou: mas mestre, olha, mas tem coisas disparatadas nesse mundo. Aí entra a nossa parte nas vibrações, nas orações, por aqueles que não estão no compasso da luz ainda. Há de chegar o tempo de cada um. E por isso nós pedimos ao Mestre Jesus, ao nosso querido Mestre Jesus, que nos ampare, nos dê força, envie sempre esses companheiros da espiritualidade maior para nos orientar, nos consolar, nos iluminar, nos inspirar para os bons caminhos. Nós vamos parar por aqui nesse capítulo 14. Vou dividir em duas partes para que nós possamos degustar. A palavra é meio esquisita, mas assim, é saborear as palavras do Humberto de Campos nesse ensinamento que é muito rico e que nos faz refletir sobre as benesses da reencarnação. Vamos ouvir na sequência, no próximo vídeo, essa é a continuidade desse capítulo. Por ora nós ficamos por aqui, pedindo ao Pai Maior que nos abençoe a todos e que a paz do Mestre se faça em nossos lares, nos lugares por onde estivermos, nos nossos trabalhos. Que nosso espaço, nossa casa, nosso centro, né? Os lugares que frequentamos sejam sempre
muito bem amparados pelos benfeitores espirituais que querem nos direcionar para a luz. Que assim seja, graças a Deus. E fique conosco no canal Servir e Amar. Se você ainda não clicou lá no sininho, clique no sininho, acompanhe, divulgue as nossas lives para que mais pessoas possam conosco ir para e passo aprendendo com Humberto de Campos essas lições da Boa Nova, do Evangelho do Mestre Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.